Então, seria uma situação oposta. Se o perigo, raciocine comigo, pessoal, se o perigo ele é uma exposição a um determinado risco, segurança seria a distância dessa exposição, ou seja, seria o anteposto, tá certo? O contrário de perigo. Então, segurança é a situação em que não haja risco. Como zerar um risco é praticamente impossível, como eu falei até no início, existe o risco do teto cair na nossa cabeça? Existe, remotamente, mas existe. Mas se começar a tremer o teto e começar a rachar, aí eu vou estar exposto a esse risco. E aqui não está muito difícil de acontecer ultimamente não, né, Tatiana? Essa questão de tremer o chão e rachar o teto, né, eu estou fazendo uma menção, a coisa é séria, eu estou até brincando aqui, mas nós, nos últimos dias, nos últimos meses, tivemos algumas catástrofes naturais, como no Haiti, como no Chile, né, tremores de terras que nunca tinham ocorrido e hoje estão ocorrendo. Né? Então, eu até brinco, se tremer e tal, se rachar, a gente está exposto. Mas hoje não é tão difícil de ocorrer não, porque as catástrofes naturais estão aí ocorrendo, tá? E você está vendo dia a dia na televisão. Então, a segurança, ela passa a ser um compromisso. Tá? Volta aí o slide, Bibi, só para a gente concluir isso aí. Segurança é uma situação em que não haja risco, mas como zerar um risco é praticamente impossível, passa a ser um compromisso, ele é um antônimo de perigo. Aí tem a questão do ato inseguro. O ato inseguro não é eu coloquei aí já propositalmente, mas o ato inseguro não é a definição mais usada, ela já está ultrapassada. O ato inseguro são comportamentos emitidos pelo trabalhador que podem levá-lo a sofrer um acidente. Ou seja, se é da pessoa, hoje eu chamo de fator comportamental. É um dos fatores que ocasiona um acidente. E um dos principais fatores, tá? O fator comportamental, que é o antigo ato inseguro. A condição insegura, que também não é usado mais essa nomenclatura, é o fator ambiental. Ela advém do ambiente. Um buraco, um fio exposto, um fio desencapado, eu chamo de condição insegura. Então, condição insegura são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas na empresa que constituem riscos para a integridade física do trabalhador, para a sua saúde e para os bens materiais da empresa, certo? Então, a condição insegura é chamado fator ambiental, advém do ambiente. E o acidente, o que seria o acidente? É uma ocorrência, uma perturbação no sistema de trabalho que, ocasionando danos pessoais ou materiais, impede o alcance do objetivo do trabalho. Existe o conceito legal de acidente, existe o conceito prevencionista. Esse conceito aqui está mais voltado para prevencionista. Eu costumo dizer que o acidente também ele é o rompimento de um sistema. Você tem ali o homem, tá certo? E a máquina ou o sistema. Está lá o pedreiro rebocando, tá certo? E há um acidente. Então aquele sistema, homem, máquina ou homem, colher de pedreiro, foi rompido por um acidente. Então eu costumo falar que é o interrompimento brutal de uma cadeia, tá certo? De um sistema. Seguindo aí o nosso slide, é a hora de pensar, tá? A hora de pensar. Diante do que foi visto até agora, responda, meu querido aluno e minha querida aluna. Cite, você pode aí se reunir no polo e cada polo pode mandar em conjunto, tá certo? A resposta. Cite 2 tipos de acidentes que podem ocorrer dentro de uma obra, tá? Dentro de um canteiro de obra. Dentro de uma construção, de um canteiro de obra. Cite 2 tipos de acidentes que podem ocorrer dentro de um canteiro de obra, tá? Então, por polo, se reúna por polo, 10 segundos para você mandar a resposta. Ele vai soltar aí, eu deixar o slide, 10 segundos para você pensar, tá certo? Deixa o slide lá, Billy. Estou aguardando, Tatiana está ansiosa pela sua resposta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É hora de pensar. Cite 2 tipos de acidentes que podem ocorrer dentro de um canteiro de obra. Quais seriam esses acidentes? Nada ainda, Tatiana. Tá chegando. Vamos lá. Volta lá, Billy. Então vamos lá. Quais são as respostas que estão chegando aí, Tatiana? Paulo Carpina diz que é queda em altura. O Paulo Olinda, queda por desnível,
choque elétrico. Muito bom. Vai que muita gente está enviando. Deixa eu sair fechando aqui para poder abrir. Paulo Trindade. A aluna Jússi fala choque elétrico e queda. Paulo Escada. A queda de um andaime levar um choque. O Paulo soterramento também, o Paulo Olinda diz. Paulo Recife. A turma responde queda de andaime, furada de prego. Muito bom. Aqui, Paulo Caruaru. Queda de altura, mutilação com serra circular. Paulo Pesqueira. Os alunos disseram que uma queda de andaime, um tijolo na cabeça, choque. Okay. E o Paulo Cabo Centro, furada de prego, choque elétrico de queda. Muito bom. Então, de posse dessas respostas, Billy, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Tá? O pessoal falou muito o que aí, Tatiana? Queda de altura, né? Inclusive, acho que foi o Paulo Carpina ou algum Paulo falou um nome técnico, bem técnico mesmo. Queda de desnível, tá? Ou queda de nível diferente. Né? Olinda, parabéns aí para Olinda. Mas se você usar até a linguagem técnica, queda de altura, também está correto. Então, os principais acidentes, pessoal, que ocorrem na construção civil, você viu aí no filme, mas os principais acidentes vocês citaram, que é justamente a queda de diferente nível, ou seja, a queda de altura. A altura é uma coisa muito presente na construção civil, principalmente na construção de edificações. Você vê, principalmente quando eles estão naqueles acabamentos externos, né, colocando as cerâmicas, as pastilhas, as longarinas externas, eles usam aqueles balancinhos, aqueles andaimes ou cadeiras rápidas que eles usam para fazer acabamentos rápidos. Então é um risco constante a queda de altura, de diferente nível. E se usa muito andaime em construção civil. Então a questão da queda de altura é um dos principais acidentes. Você citou também furada de prego, é algo muito comum. Mas hoje a NR18, ela prioriza, tá, a questão da limpeza do canteiro. O canteiro de obra ele tem que estar sendo limpo constantemente, porque senão vira um pandemônio, vira um catatal, cheio de madeira com prego, tá certo? Então é interessante você, técnico em segurança do trabalho, quando for trabalhar na obra, você solicitar ao seu mestre de obra que deixe à sua disposição pelo menos 1 ou 2 funcionários, serventes, que possam estar fazendo as funções pertinentes à segurança, ou seja, tá protegendo, fazendo proteções coletivas, tirando as madeiras com pregos, arrumando, tá certo? Colocando sinalização, porque às vezes as obras são muito extensas e você precisa de auxiliares, tá certo? Você vai precisar de um auxiliar, uma mão de obra que faça o serviço pesado. Uma outra sinalização você pode fazer, mas é muita coisa para se fazer, você tem que ter um auxiliar. Pede ao mestre de obra, tá? Pode criar também um dia da grande limpeza, uma sexta-feira para 1 hora antes, tá? Isso, lógico, com a autorização da engenharia. Se para 1 hora antes, para quê? Para se fazer a limpeza na obra, retirada de entulhos. O entulho ele deve ter uma baia, um local para ser colocado, e ele deve ser removido periodicamente, deve-se ter um período exato, um período correto para se retirar esse entulho. Não se deve acumular nem só madeira, mas também ferro, restos de formas de concretagem e assim sucessivamente. A limpeza é algo primordial. Então a furada de prego também é um tipo de acidente muito presente. Choque elétrico é outro acidente muito presente na construção civil. Tá? O choque elétrico, por que o choque elétrico é tão presente? Existe muito improviso na construção civil, por isso que se preza tanto, a NR18 fala, para se mexer com a eletricidade, para se trabalhar com a eletricidade, só o trabalhador devidamente habilitado ou qualificado, tá? E também a NR18, ela se entrelaça com outras NRs, ela fala que esse trabalhador tem que satisfazer, tá certo, a norma regulamentadora 10, que é os serviços em eletricidade, que diz que o trabalhador tem que receber treinamento, receber curso e assim sucessivamente. Então, o que pode se ver, Tatiana, das respostas foram bem pertinentes, tá? Parabéns a todos os povos que participaram, a todos os povos que enviaram. Então, isso é um grande sinal que vocês estão ligados o que é que ocorre mais na construção civil. E também se ligaram no filme, que o filme ele elucidou muita coisa do que é a construção civil. Seguindo o nosso slide, Bill, vamos lá? NR18 é a grande, tá? Vamos dizer assim, a grande anfitriã da construção civil.
é uma grande vitória da Construção Civil, foi a instituição e a regulamentação da NR18, norma regulamentadora 18, que trata de condições de meio ambiente na indústria da construção civil.